porque o Senhor é a força da nossa vida. Ó Pai, aprendemos hoje pela manhã que todos devem ter o seu propósito. Cada um foi criado para um propósito, meu Pai, e o nosso propósito, ó Deus, fomos criados para adorar ao Senhor, para ser um representante do Senhor nesta era a qual estamos vivendo. Jesus bendito, aquele que está cansado, abatido, ó Pai, seja o seu consolo nesta noite, nesta tarde. Ó Deus, aquele que está desanimado, ó Pai, seja o ânimo dele. Pai celestial, cada um, ó Deus, tem a sua necessidade, cada um aproxima deste altar, meu Pai, apresentando a sua vida. Deus, venha, meu Pai, atender a necessidade de cada um, porque, ó Pai, se não fosse pelo Senhor, nós já teríamos desistido. Deus Todo-Poderoso, nos ajuda a apresentar o mais perfeito louvor, nos ajuda a apresentar, ó Pai, a perfeita adoração, para que o Senhor possa sentir-se bem no nosso meio, no nome do Senhor Jesus, amém. Boa tarde a todos, e conforme aprendemos de manhã, cada um tem o seu propósito, cada um deve encontrar aquilo para o qual ele veio. Deus colocou o sol, e todo dia o sol nasce no leste e se põe no oeste. A lua segue a sua rota. Ele estabeleceu o limite para as marés e para os mares, e todos estão obedecendo. Se o mar, as marés, o sol, a lua obedecem os seus limites, ainda mais nós, né? O que esperar de nós que temos o entendimento e que fomos criados à imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. E é com este propósito, com esta consciência, é que nós vamos apresentar o nosso culto e a nossa adoração. Você não vai apenas assistir ao culto, você é um participante do culto, você faz o culto acontecer. Deus se alegra com isso. E vamos adorar com o irmão Tiago. Amém, graças a Deus, amém. Nosso boa tarde. Vamos começar cantando: porque teu amor é melhor do que a vida, só em ti, só em ti. Adorar o Senhor com este hino, você vai cantando, entrando no espírito de adoração nesta tarde que nos deu para o adorar. Porque teu amor é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão enquanto eu viver, em teu nome levantarei as minhas mãos, a minha alma se fartará só em ti, só em ti, a minha alma se fartará só em ti, só em ti, meu Jesus, só em ti. Minha alma se fartará só em ti, só em ti, meu Jesus. Todos, porque teu amor, cante, é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão enquanto eu viver, em teu nome levantarei as minhas mãos, a minha alma se fartará só em ti. Cante. Só em ti.
Venho a ti, Jesus, quero renovar meu ser. Veja o quanto que isso é forte. Você está cantando para Ele. Venho a ti, Jesus, quero renovar meu ser. Nós nos renovamos a cada dia. Amém? Vamos cantar este hino. Você solte a sua voz e cante a Ele. Jesus, quero renovar meu ser, sei que a graça vem só em ti, Senhor. Eu descobri a Deus que tudo que é mal em mim vai se transformar com o poder do amor. Deus, Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, plantando na amplidão do Espírito de Deus, no poder do amor. Os olhos meus quero ver o teu olhar, mostra teu amor, vem viver em mim. Renova meu pensar, ensina-me o teu querer, cada dia mais, com o poder do amor. Deus, Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, plantando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Deus, Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, plantando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Amém, graças a Deus. Você já pode abrir a sua a Bíblia em Provérbios, capítulo 1. Eu vou pedir para os irmãos que vai nos auxiliar aqui, o irmão Ricardo, diácono, e também o irmão Sandro Almeida. Hoje nós vamos estudar, irmãos, sobre Provérbios. É claro que aqui nós pegamos alguns versículos, mas vamos estudar desde o primeiro capítulo.
Estudar é manter-se atualizado com o que aconteceu no passado até agora, para que você não venha repetir os mesmos erros. Então, para isso está a Bíblia, e Salomão alerta que a palavra do sábio deveria ser escrita em pedras, para que as próximas gerações pudessem relembrar e não repetir, os mesmos erros. E então, vamos, querer ficar em pé? Provérbios, capítulo 1, versículo 7. O irmão Magno avisa que não pôde estar, ele está um pouco enfermo, está de repouso. Que Deus o abençoe e o cure. Provérbios 1, verso 7. Diz assim: o temor do Senhor é o princípio da ciência. Algumas Bíblias dizem sabedoria e outras conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Vamos ler todos juntos? O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Amém. Então, Salomão aqui já nos adverte, nos orienta a buscar em primeiro lugar o conhecimento. Ele fala em alguns versos que o conhecimento, a sabedoria é mais importante do que o ouro, Então veja a importância disso na nossa vida. E vamos começar. O estúdio já pode colocar aí o primeiro slide. Conselhos do rei Salomão, primeira parte, porque provavelmente nós não vamos chegar até o fim hoje. E diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Quero começar aqui com o irmão Sandro. Irmão Sandro, a sabedoria e a instrução, no geral, às vezes a gente já quer os frutos, no trabalho a gente não quer investir 20 anos numa carreira para depois colher os frutos. Qual a importância de se pagar o preço para adquirir o conhecimento em tudo? No trabalho, no casamento e na vida no geral. A Bíblia dá um exemplo bom disso aí, sobre o atleta, Você não vai alcançar alguma coisa na sua vida se você não se esforçar para aquilo. Então, em relação aos jovens, eu creio que deve ser isso que o irmão perguntou. Eu creio que esse esforço tem que nascer agora, para você poder estar colhendo um fruto mais tarde, porque às vezes você deixa para fazer algo mais tarde, pode ser tarde, Então, tudo que você vai fazer na vida, eu acho que demanda um preço, E eu sempre falo para minhas filhas que, para elas se esforçarem agora, para elas estarem com a saúde melhor, com a cabeça melhor, com a disposição melhor, porque ela vai colher o esforço, o fruto desse esforço dela. Irmão Sandro, pode... Irmão, libera isso aí. O jovem tem, assim, aquela ansiedade que ele quer tudo para agora. E, na verdade, tem que plantar, Tem que plantar e plantar e plantar, para depois começar a colher. O que o senhor diria, para o jovem, para controlar essa ansiedade e primeiro plantar? Leva um tempo para isso. Sim. Tudo que não há longevidade, o pastor fala isso, Não tem seriedade, Então, assim, sem sombra de dúvida, não existe sucesso de um dia para o outro, Não existe conquista de um dia para o outro. Isso é uma ilusão, Você tem que ir galgando aos poucos. É como estudar, Eu vejo, se você, como jovem, não disciplina a estudar todos os dias um pouco, você não vai alcançar um bom concurso, você não vai alcançar uma boa carreira. O que eu vejo muito hoje é que os jovens, eles querem estudar uma semana e acham que vai passar em algum concurso, irmão Ronaldo? Isso. Mas não é isso. Diz que nós absorvemos 30% do que nós estudamos. Então, quanto mais você estuda, mais você absorve.
E eu acredito muito na disciplina nesse sentido. Você tem que determinar tantas horas por dia, né, para você estudar, buscar, para você alcançar aquilo que você quer, né? Mas eu não creio não, irmão, nesse negócio de sucesso de um dia para o outro, coisa rápida, mesmo na profissão, às vezes eu digo, eu tenho 19 anos que a gente luta dentro de Águas Claras, aí muitas vezes as pessoas me procuram para trabalhar comigo e já acham que vai, né, alcançar aquilo em um mês, né? Exatamente. Eu sempre cito meu exemplo, eu tive que galgar uma parte dura da história, eu tive que enfrentar fases difíceis da minha vida para me alcançar o que eu alcancei. Ninguém alcança um sucesso sem esforço, né? As pessoas muitas vezes eu digo isso até para os jovens, a nossa condição hoje, mas esquece que muitas vezes a gente acorda às 5 horas da manhã, que a gente chega 10 horas em casa, que a gente se esforça por aquilo, que a gente luta, mas aparentemente as pessoas veem só, não, ele é aquilo, não é, tem um esforço, né? Eu gosto muito de pessoas de sucesso, jovens de sucesso, eu gosto de pessoas que demonstram com a vida, né? Por quê? Porque quando você vê um jovem de sucesso, você vê alguém desenvolvendo, pela postura dele, você vê que ali tem um esforço ali atrás, ali tem um compromisso, ali tem uma luta, aquilo não foi galgado assim. Então eu acho muito bonito esse posicionamento eu diria uma palavra assim, de guerreiro, de lutador, de pessoas determinadas, e geralmente essas pessoas são caladas, elas mostram mais com a vida, e eu não acredito em pessoas que falam muito não, eu vou estudar, eu vou fazer, porque geralmente quem fala muito, na prática mesmo, entrega pouco, né? Prega pouco. O irmão Sandro colocou aí, muito importante, às vezes você olha para a pessoa e vê ela colhendo, mas ali são os 15 minutos, é o palco dela. Agora, o que ela plantou está nos bastidores, a gente não vê as noites mal dormidas, as orações pela madrugada, os jejum e a dedicação no trabalho, nos estudos, na família, no casamento, né, irmão Sandro? Então, não encante pelo palco do outro, porque ali é só o palco, vê o que ele está fazendo nos bastidores, porque isso é que realmente leva a fazer a diferença. Irmão André, o que o senhor diria nesse sentido, de ter perseverança e paciência, mas dedicação para construir o seu sonho, a sua meta? O sucesso, ele, como o irmão Sandro disse, não é de um dia para o outro, né? É o acúmulo de ações que nós vamos fazendo diariamente, né? É o acúmulo de ações que nós fazemos diariamente. E assim, todo dia você tem que acordar, né? Pensando no seu objetivo. Sempre pensando naquele objetivo. Porque as nossas ações, elas são regidas pelo aquilo que nós estamos buscando, né? Às vezes a gente passa o dia, termina o dia ali e a gente não fez nada de produtivo. Por quê? Porque a gente não amanheceu aquele dia refletindo que você tem um objetivo. Se a pessoa não tiver esse objetivo todos os dias, ela vai ser um fracasso todos os dias. Ela pode perder o foco, Pode né? perder o foco. Tem que ter esse foco. Porque é esse foco que vai levar ela a fazer as ações corretas, as ações necessárias naquele dia. Muito bom. Irmão Ricardo, como manter o foco, aproveitando aí a fala do irmão André, no mundo de hoje que é fácil você perder o foco, você se abstrair, né? E como manter focado no meio de um mundo de tantas informações? Isso em todas as áreas. O irmão Sandro ressaltou bem o problema nosso hoje, é que somos muito imediatistas. A gente quer tudo na hora. E quando não vem, a gente se sente frustrado. Aí começa, isso não deu certo para mim, então vou deixar para lá. A pessoa perde o foco no que ele quer, na determinação que ele criou para ele. Hoje eu falei no trabalho dos adolescentes lá em cima, é isso. É você ter uma meta, você traçar uma meta, mas que ela seja desafiadora. Uma meta que seja atingível, claro, porque tem gente que traça uma meta
que a longo prazo a probabilidade de alcançar é muito difícil. Então você tem que traçar uma meta, colocar uma meta, que eu até falei para os meninos, tem que ficar na margem ali do rosto dele, porque ele pega, olha e fala, eu estou alcançando, eu estou chegando. Porque também tem gente que traça meta e aquela meta ele sempre está batendo e fala, eu estou batendo minha meta. Não, se você atinge, isso não é uma meta, você só está cumprindo, né? É rotina. Então você tem que colocar um pouco mais acima para você poder passar daquilo e se tornar algo prazeroso, você atingir o que você realmente estava disposto a chegar no resultado. Então você tem que manter o foco em tudo que você for fazer na vida. Tem gente que dá o foco para estudar para a área de segurança pública, aí abre um concurso para a área da saúde, ele está prestando concurso para a área da saúde. E semana passada estava estudando para a área de segurança pública. Então nunca tem um foco. Então se você não tem um caminho a seguir, então é igual a história que fala, né? O veleiro que não tem um caminho a seguir, qualquer vento para ele é favorável. Exatamente. Eu estava vendo na África os leões. O leão, até amadurecer, ele passa fome demais, sofre demais, porque ele não tem foco. Chega numa manada de zebra para alimentar dela, ele corre atrás de aquela manada de zebra corre. E o leão jovem, ele não aprendeu o que é foco. Ele não aprendeu o que é objetivo, o que é foco. Aí ele corre atrás de uma, que ela corre mais do que ele. Aí ele já vai correr atrás de outra, que ela corre. Ele fica correndo atrás de outra, por fim não pega nenhuma. Já o leão mais experiente, velho, a leoa mais velha, ela não interessa quantas zebras passa pertinho dela. Ela está correndo atrás daquela que ela estabeleceu foco nela. Eu estava observando, ela passa assim pertinho de outra zebra. Por que ela não pula nela? Não pula, porque o foco dela é aquela lá, que ela mirou nela. E ela consegue mais do que o novo jovem leão, que fica aventurando, se torna um aventureiro. Pula aqui, pula ali, de repente o bando sai e ele não pega nenhuma. Passa uma fome, porque não tem foco. Assim é o homem, assim somos nós. Sofremos desemprego, passamos fome material, porque não temos foco. Eu sou eletricista, sou pedreiro, sou pintor, sou encanador, e não é bom em nenhuma das profissões, porque não focalizou nenhuma, não objetivou nenhuma. O jovem leão nos dá essa lição: se não tiver foco, você vai passar fome, passa necessidade. O senhor falou aí da pessoa que faz tudo, né? Eu lembrei do pato. O pato corre, nada e voa. Mas na água ele perde para o peixe, para correr ele perde, né? Para outro animal corre muito mais, e para voar ele perde para o pássaro, para a águia. Então ele não faz nada bem. Ele não tem foco só naquilo, né? Só naquilo. Então é foco muito importante. O próximo slide. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes o ensino de tua mãe. Está ouvindo, filhos? Filhos de 0 a 100 anos, né? A 150 anos. Quantas coisas nossos pais nos ensinaram e nos ensinam, e a gente, né, fica assim. Agora, é claro que, acho que é um desafio para os pais, né? Vou pedir, irmão Sandro, né? Você já é pai? Como incutir isso na cabeça do filho, para ele seguir o seu conselho? É o desafio, né? Falar de filho Mas assim, eu vejo assim, dentro do que eu penso, às vezes a gente interpreta as coisas de uma forma que não deveria ser interpretada, e muitas vezes nós erramos naquilo, né? Essa instrução, por exemplo, eu falo isso experiência de vida. Muitas vezes nós queremos instruir nossos filhos sem ter autoridade para aquilo, né? Então, por exemplo, assim, eu tenho buscado muito, e na minha vida eu sempre busquei isso, nunca saí do meu posto do dever, nunca, assim, a gente acaba dando, né, pelas nossas imperfeições, né? Mas procurar ser mais correto, assim, na conduta de vida mesmo, porque eu acho que isso dá
uma autoridade para o pai maior, porque assim, não tem como fugir do espiritual. Eu penso assim que o espírito ele educa muito, o espírito que te rege. Não adianta você falar para o seu filho, instruir o seu filho, se aquilo não está em você, ele não vai te dar uma atenção como deveria dar. Você tem que ser o exemplo. Você tem que ser o exemplo, eu creio nisso, né? Mesmo falhando, mesmo falhando. Você tem que ser o espelho, né? Você veja o nosso Brasil. Até o presidente Collor, o povo tinha um respeito pelas autoridades, pelo presidente, pelo prefeito. Depois que o presidente Collor deu aquela escorregada e foi inquirido, né? Aquele passo que deixou um mau exemplo, né? Dali para cá foi vindo desrespeito. Por quê? Porque não há mais espelho, não há mais espelho na política. Perdeu a referência. Não há mais referencial na política. Acabou, morreu. Aí de Collor para cá só veio esburacando, e hoje está essa falastra, essa coisa mais horrível. Aí vai culpar os carioca, porque lá hoje teve até intervenção federal, né? Isso. Vai culpar os carioca, vai culpar os brasilienses, vai culpar os goianienses. Diz que aqui o entorno é o pior lugar do mundo, eles falam. Não é bem assim. Não é bem assim. Você não pode culpar o filho, você tem que culpar o pai. Você não foi modelo para ele. Não pode culpar os leigos, tem que culpar os representantes. Que modelo que as autoridades políticas estão dando para o povo acerca de fidelidade, de seriedade, de responsabilidade, de honradez? Que modelo eles estão dando para a população? Nenhum. A razão pela qual eles estão nessa condição, porque não tem ninguém em quem eles podem espelhar, não é? Político, qual político eles podem espelhar? Não é? O homem é produto do meio, o homem é produto do meio, o homem natural, ele produz aquilo que ele vive, né? Se vive num meio tão baixo deste, vai produzir um caráter baixo, uma postura baixa. Então isso deve responsabilizar muitos líderes. O pai, a mãe é o líder da casa, e assim por diante. Nós não podemos condenar as pessoas quando nós, os líderes, não damos respeito, não produzimos modelo, espelho, né? Não nos tornamos referência. O líder tem por obrigação, seja ele líder da cidade, prefeito, do estado, governador, ou da nação, presidente, ministro de estado, deputado, pastor, um diácono, o pai, a mãe, são líderes. O líder tem por obrigação ser referência. Se assim é, se ele quer ter uma nação sadia, se ele quer ter uma igreja sadia, se ele quer ter um lar sadio, ele tem por obrigação ser referência, porque senão, em quem o povo vai espelhar? Eu acredito, pastor, que o desafio maior dos pais hoje, aí quem é pai sabe, deve ser o tempo, né? Para estar ali educando o filho, lendo, acompanhando na escola, em todo lugar. Como, não tem uma receita mágica, mas como ele encontrar mais tempo para isto no mundo de hoje? O tempo é muito importante, mas não adianta só o tempo sem ser referência. Não adianta só o tempo sem ser referência. Às vezes dá tempo, mas é um cachaceiro, uma coisa ruim assim. A criança não vai pelo que propriamente você fala, mas pelo que você é. Os súditos, esses presidentes, governador, eles enganam muito com o povo. Pensa que o povo vai crer no discurso que eles fazem no palanque. Eu sou bom. A psiquiatria ensina isto. Não é o que a gente fala que vai causar impulso nas pessoas, mas é o que a gente vive.
que vai causar impulso. Palavras, como é que fala? Palavras convencem, exemplos arrastam. Palavras convencem, exemplos arrastam. O exemplo foi Jesus, né? Dá som por mão, o Ronan está sem som. Jesus poderia falar para a gente sacrificar e ele não sacrificar. Traria algum efeito bom se Jesus falasse que nós tínhamos que tomar a cruz e seguir após ele, e ele não tomasse a dele? Você ficaria como um mentiroso, um desmoralizado. Ele nem precisava. Os sermões dele desmoralizavam, ficar desmoralizado, porque falava bonito, mas não vivia. E ele nem precisava, mas fez para dar o exemplo. Exemplo, arrastar. Palavras convencem, exemplos arrastam. O líder tem por obrigação ser referencial. Se ele quer ter um lar feliz, uma igreja feliz, uma nação feliz, ele tem que ser o primeiro da fila. Por isso que o irmão Brana disse na mensagem Humilha-te, ele disse: eu nunca pedi ninguém para fazer algo sem que eu tivesse disposto a fazer primeiro. Quer dizer, ele foi o modelo. Por isso nós amamos tanto esse carequinha, porque ele realmente não só pregou uma mensagem, mas ele viveu a mensagem. Isso é lindo. Aí junta os dois, palavra e exemplo. Convence e arrasta. É verdade, né? Essa referência, pastor Adalto, eu estava lendo a Bíblia outro dia, aí algo me despertou, né? Para o senhor ver, Davi, um homem segundo a vontade de Deus, falava com Deus, vencia Golias, né? Aí depois do pecado dele, de certa forma, bem que ele perdeu a autoridade entre, assim, porque quando Amon intentou Tamar, isso que me chamou a atenção, né? O que acontece? Aí Jonadab falou para Amon, falou: não, deita, faz-se de doente, quando seu pai vier te visitar, você pede Tamar para ele falar com Tamar, para ela fazer uma comida e trazer. Então quer dizer, ele não teve o discernimento para entender que aquilo era uma armadilha, né? Ele não teve o entendimento, um homem como era Davi, para entender que na realidade Amon estava tramando algo, né? E o certo é que e ali houve aquele incesto, e ela era muito formosa, perdeu suas vestes de 7 cores, né? E assim foi. E assim muitas vezes eu penso que nós como pai, né? Eu estava até falando isso com a família, a gente não pode perder essa... Por quê? Porque Davi tinha causado algo que tirou aquela autoridade dele ter aquele discernimento. Exatamente, né? Exatamente. Davi só não entrou naquele caso para que Amon não fizesse aquilo. Amon era filho dele, Tamar também era filha dele. Por que Davi não entrou e quebrou as panelas para impedir que ele fizesse aquilo? Porque ele não tinha autoridade moral. Ele também tinha acontecido aquilo com ele, com Betseba. Ele não tinha autoridade moral. Então, a autoridade moral, irmão, pesa muito ao nosso favor. Se nós não tivermos ela, nós não vai ter credibilidade. Não vai ter credibilidade. Davi não pôde intervir no caso de Amon, e nem do caso daquele outro filho dele, cabeludo, Absalão. Não pôde. Absalão chegou a deitar com a concubina de Davi, a mulher de Davi, o filho dele, Absalão, chegou até a deitar com a mulher dele, uma concubina. Mas Davi não pôde fazer nada, porque Davi tinha caído com a Betseba. Moralmente ele estava desmoralizado, ele não tinha poder para jogar na cara do Absalão, dizer que ele estava errado, que ele não podia fazer aquilo. Então é muito pesado a vida de um líder, seja ele pai, seja ela mãe, seja ele pastor, seja ele prefeito, deputado, governador, presidente. Ele perde a autoridade moral quando ele também é culpado. Aí falar para o filho vira para ele e fala: e o senhor? E você? Desarma. Dentro disso, pastor, aí o irmão Ronan colocou, só encerrando, é porque muitas vezes também nós como pai não queremos pagar o preço de ter que adquirir uma condição para poder
passar para o nosso filho. Tudo custa um preço. Nós jogamos as cargas neles, né? Lógico, tudo tem, né? Eu estou citando um exemplo de um lado, né? Mas muitas vezes jogamos a carga nele, mas também não queremos adquirir uma posição de autoridade. Exato. Né? Então aí vem a frase: palavras convencem, porém exemplos arrastam. A palavra fica vazia se não tem exemplo. Fica vazia, fica vaga. Nesse sentido, a sua integridade é a sua força. Exatamente. Dentro disso, né? Eu estava até falando o preço que o pai tem de trazer o filho para o culto, de ensinar a Bíblia, de ensinar, porque muitas vezes não quer pagar o preço, aí cresce, vira um rebelde e tudo, né? Mas, né? Antes que o pai possa cobrar a assiduidade do filho no culto, ele tem que ser assíduo, o pai. Antes que a mãe possa cobrar virgindade, falando a verdade, dizendo que ele era sanguinário, que ele era adúltero, o Simei. E o general de Davi, o Joabe, disse: ó majestade, deixa eu cortar o pescoço dessa fera. Davi disse: não, faça isso não, Deus mandou ele fazer isso, porque eu não tenho autoridade moral. Quando o presidente perde a autoridade moral, a nação vira um caos, como está o nosso Brasil. Não tem autoridade moral. Dizer nesse caso, ele falou: se meus próprios filhos estão contra mim, quem sou eu para julgar esse homem? Então foi a vontade de Deus, né? Não era que os filhos estavam contra ele, é porque ele não tinha autoridade moral para corrigir os filhos. Aí eles se debandaram, terrível. Pensou? Um filho seu deitar com a sua mulher. Terrível. Então o pecado corrói. Corrói, você planta uma sementinha, colhe um saco cheio de... Dentro desse assunto de questão de tempo, irmão Ronan, eu falo por mim. Eu venho de uma família que meu pai sempre muito trabalhador, minha mãe também. Ambos não tinham tempo para estar comigo, mas o ensinamento que eles me deram, o exemplo de vida que meu pai e minha mãe têm, foram suficientes para me seguir o caminho deles. Meu pai não frequentador assíduo na igreja, mas minha mãe sim. E quando eu estava debaixo da responsabilidade dela, eu tinha que vir junto com ela. Então, hoje eu agradeço a Deus pelas correções da minha mãe. Eu até falo: mãe, quando eu lembro do meu passado, hoje vendo, eu agradeço a senhora, porque muitas vezes eu aparecia com uma coisa que algum coleguinha havia me dado, minha mãe ia lá perguntar se realmente ele tinha me dado. Por quê? Se ele não tivesse, eu vinha da casa dele até a mim apanhando. Ah, isso é uma vergonha? Não, não é uma vergonha, porque minha mãe sempre ensinou: meu filho, temos que ter caráter. Quer queira, quer não, a mamãe não tem estudo, mas a mamãe cobra de você para que você não sofra no futuro. E saiba de uma coisa: a única coisa que a gente tem que ser na vida, não importa, não é vergonha você ser pobre, mas é vergonha você ser desonesto. Eu estava vendo esses dias, irmão Ricardinho, no Japão. Lá você acha carteira de dinheiro na rua. Fica, o camarada perto, fica lá. Sabe o que o japonês, quando acha, faz? Pega aquela carteira e entrega lá no departamento social do governo. Aí a pessoa que perde, ele sabe aonde buscar. Ele vai lá no departamento, às vezes alguém que já achou, já está lá, cheio de dinheiro. Eu vi vários episódios desse tipo. Por quê? Porque a nação ainda não perdeu a moral. Por certos chefes, lá quando um primeiro-ministro transgride e leva uns arranhões, eles destituem rapidamente do cargo. Lá é pena de morte. No Japão. Corrupção é pena de morte. Pena de morte, e eles destituem o político quando ele denigre, para não dar mau exemplo ao povo. E por que o Japão é uma das nações mais potentes do mundo? Teve aquela guerra lá que acabou com Nagasaki e aquela outra cidade, como é que chama? Hiroshima e Nagasaki, acabou, a bomba matou milhões. E eles restabeleceram, e hoje parece que nunca aconteceu nada.
Rapidão. Teve agora, 2 anos atrás, aquela maremoto lá, que acabou com aquela cidade ao lado do mar. Já restabeleceu que está tudo zerado. Eles têm força. O posto do dever nos dá força moral, força espiritual, força de caráter. O posto do dever é forte. E para fechar, né, irmão Ronan? Então não é a questão do tempo. O irmão Sandro falou ser espelho ao seu filho. Porque tudo que você faz ali, você é uma vitrine para ele. O tanto é que quando você tem a filha mulher e o filho homem, você vê que o homem ele tende a querer as mesmas roupas, o mesmo estilo do pai, igualmente a menina. Então é por quê? Porque ela vê um espelho na mãe, ela vê um espelho no pai. Então, se você está sendo um bom espelho, uma boa vitrine para os seus filhos, saibam que você no futuro será recompensado somente com um simples gesto de fazer o que é correto. Aí então você vai nesses ambientes públicos, geralmente tem uma plaquinha no cantinho. Cuidado, você está sendo filmado. Você já viu essas placas? Já. Cuidado, você está sendo filmado. Quando você chega na sua casa, lembre dessa plaquinha. Cuidado, você está sendo filmado. Seus meninos estão te filmando, ou seja, está te observando. Está na rua, seus colegas estão te filmando. Na escola, na faculdade, eles estão te filmando. Em todo lugar que a gente está sendo filmado, ou seja, a gente está sendo observado por alguém. Amém. É importante passar para o outro assunto. Você, pai, ensinou e o filho pegou outro caminho, mas ficou plantado, né? Um dia ele vai lembrar e vai reconhecer como foi com o filho pródigo. Então, que às vezes muitos pais têm, né? Ensina e os filhos pegam outro caminho depois de grande. Mas você fez o certo e um dia ele volta. Antes de passar para o próximo versículo, o rei Salomão nos orienta às situações que nós devemos dizer não. E quando a gente não diz, entramos numa situação muito complicada. Eu gostaria de ouvir de alguns irmãos, como você diz não? Às vezes a pessoa vem com uma proposta, alguma coisa, irmão Regimilton, vamos dizer assim, qual que é a sua técnica para dizer não? A pessoa vem apresentando uma oportunidade que é muito boa, ou uma proposta, ou pedindo um favor que o senhor não pode fazer. Como que o senhor diz? É meio complicado, né? Mas a gente tem que ser honesto com aquela pessoa. Assim, infelizmente eu não posso. Igual um exemplo que me aconteceu agora este ano. Para mim ser coordenador, permanecer coordenador na escola, eles queriam que eu trabalhasse à noite. Eu disse, infelizmente, eu não vou poder permanecer como coordenador, porque eu não posso trabalhar à noite, eu tenho um compromisso à noite. Meu compromisso é com a igreja, é com as coisas de Deus. Eu não posso ser coordenador à noite. Aí eles conseguiram adaptar o horário lá para que eu não estivesse à noite. Então, a gente tem que procurar ser honesto o máximo que pode, né? Não dá, eu não vou fazer isso porque realmente vai me prejudicar. Então, muitas vezes a gente pensa assim, mas se eu negar, eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo, não importa. Se eles realmente querem, precisam de você naquela posição, você for honesto, eles vão correr mais atrás, porque sabe da sua integridade no assunto. Ronan? Oi. Som. Talvez os adolescentes estejam pensando que eu passei por Ronan algo do que passamos hoje pela manhã, porque é exatamente isso que eu passei hoje, a questão da palavra dizer não. Isso significa o quê? Aí passei no slide e botei lá foco, porque quando você aprende a dizer não para alguém ou para alguma coisa, você tem um foco no que você quer, porque quando a gente pega e, não vou dizer não porque eu vou ferir a pessoa, não, você vai ser conivente com o seu fracasso, seja ele espiritual ou material, porque nem sempre você pode concordar com o que é errado. Você tem que aprender a dizer não. Quando você aprende a dizer não, você tem um foco no que você quer ser na vida. É verdade. E assim, quanto mais você sobe, né, na empresa, em responsabilidade, mais não você vai ter que dizer.
né? O pai, enquanto ele não tem filho, se não tem filho não é pai, claro, ele não tem que dizer não para os filhos. Quando vem, aí começa, né? Tem que dizer mais não, mais não. Ocupou um cargo na empresa, você passa a ter que dizer mais não. Então, e no espiritual, aí que é mais importante. Mas antes do irmão Sandro, irmão Robério, você, né, como todo mundo tem que dizer não, como você diz não? Depende da situação, né? Eu acho que em algumas, a maioria você não precisa ser mal educado, né? Você pode ser educado. Quando diz respeito a trabalho, por exemplo, trabalhar o domingo, eu trabalho com mais 2 colegas e sempre pegamos muitos projetos e um deles se dedica sempre ao domingo, entendeu? E eu já falei, ó, domingo eu tenho culto, a igreja, não abro mão, não tem como, não vou fazer. Então, assim, eu falo já antecipadamente. Então, quando chega algumas coisas, eles já sabem que eu não vou trabalhar no domingo. Então, assim, existem raras exceções? Existem, né? Mas, assim, eu já deixei claro, domingo não contem comigo. Então, assim, é um não antecipado, né? Porque eu já tive que falar, é meio chato. E o não, às vezes, é difícil, né? Quando você tem que dizer não para uma proposta que não é decente. Você pode falar, se eu abrir essa exceção para você, eu vou ter que abrir para outros colegas. Então, para evitar que eu tenha que abrir para todo mundo, não vou abrir para você, infelizmente. É um não educado, então a pessoa vai entender. Não, tudo bem. E então vai muita situação. Eu acho que existe uma coisa hoje, você é evangélico, é crente, cristão, está lá dentro do emprego, você precisa dizer não porque vai contra o que você acredita. As pessoas hoje, elas respeitam você, se você se impor. Entendeu? Você não pode tentar dar jeitinho, não. Seja sério. Fale sério. Explica que não vai contra a sua fé. Entendeu? Ela vai ter que respeitar, porque de certa forma, tirando as pessoas ateus, as pessoas também têm a fé delas. Aí você diz, essa vai contra a minha fé, contra o que eu fui ensinado, contra o que eu recebi dos meus pais, então não dá para eu poder fazer isso que você está me pedindo. Né? Então, elas respeitam, só não tenham medo de dizer, é necessário. O não é uma palavra que muitas vezes as pessoas que deixam de usar são muito prejudicadas. Né? Então, não tenha medo, fale, imponha, explique, elas têm que te entender. Qual foi a pessoa na Bíblia, por não dizer não, matou milhares de gente? Por não dizer não. Qual foi? Falou. Foi Pilatos. Não? Pilatos? Não, Pilatos não, desculpa. Se não tivesse microfone, eu ia lembrar. Fala, irmão Ronan, qual? Qual é o Regimildo? Quem? Regimildo. Por não dizer não, destruiu milhares e milhares, está destruindo até hoje. Lembrei, foi Eva. Eva. Se você não dizer não em determinadas coisas, as consequências não é só você que sofre, é muita gente. As consequências de Eva não dizer não até hoje está morrendo gente. Pesado. Um sim salva muita gente e um não destrói muita gente. Fora da hora, né? Fora da hora. Irmão Sandro? O não, aparentemente, ele traz prejuízo. É bom os jovens atentarem para isso, irmão. Porque às vezes é uma oferta que você chega a dizer assim, é quase irrecusável, né? Mas um sim também pode ser uma armadilha maligna, né? Então eu digo isso com experiência, irmão Ronan, a gente fala do que a gente vive, né? Às vezes você, por ter Deus, e você falar não para estar no culto, nas igrejas, com uma semana, 2, aquilo pode parecer não ter sido bom, né, irmão Ricardo? Mas 1 mês, 1 ano, você vai ver que aquela foi a melhor atitude. Outro dia o pastor Adalto estava pregando, eu achei aquilo muito bonito, assim, nós temos que ter mais convicção da nossa fé e do nosso Deus, porque o diabo, ele pega a gente. O irmão Magno falou uma coisa interessante, eu fiquei pensando, ele não vai te pegar na Santa Ceia, porque ele sabe que você conhece a palavra, ele não vai te pegar no batismo, porque ele conhece, mas ele vai te pegar nessas ofertas, né? Às vezes é um emprego bom, às vezes é uma oferta boa, né? Então, os jovens, eu entrei nisso só para dizer assim, ó, vocês têm que estar convictos da fé de vocês. Se você quer ser vencedor, eu falo isso para minha filha, você tem que ser convicta da sua fé. Porque você pode ter certeza, se você se posicionar do lado de Deus, Ele vai ter o melhor para você,
Talvez não seja naquela hora, mas você pode saber que lá na frente tem algo tremendo te esperando, algo tremendo. A recompensa é grande. A mulher, em falar não para aquela empresa, eu não vou usar calça esporte no trabalho, ela paga um preço, mas lá na frente Deus retribui muitas vezes mais. A mulher diz, eu não vou pintar meu rosto no trabalho, ela vai pagar um preço, que o patrão vai dizer, então não te quero, ela vai ficar desempregada, mas a alma dela vai colher um céu, vida eterna. Esse negócio de tudo bem eu faço, é o que tem enchido o inferno de gente hoje. O inferno está superlotado de gente, porque as pessoas em cima do muro, não, eu faço, senão eu vou perder o emprego, senão não vou ter chance desse emprego, eu preciso de um dinheirinho, eu uso calça esporte só lá no trabalho, em casa eu uso vestido. Será que sabe por quê? Deus sabe por quê? Será que lá no trabalho Deus não está te vendo? Lá no trabalho não tem homem para te cobiçar, porque a roupa é por causa da cobiça. Se não fosse por causa da cobiça, todo mundo podia andar nu como era Adão e Eva antes do pecado. Lá no trabalho ninguém vai te cobiçar, você pode andar de calça comprida. Tem que andar aqui na igreja de vestido, porque aqui não pode andar de calça, porque se andar de calça os homens cobiçam. Lá no trabalho não cobiça não. É muito sério isso, muito sério. Muito bom. Então vamos ao próximo slide. Filho meu, se ficaste por fiador do teu próximo, se te empenhaste por um estranho, estás enredado pelos teus lábios, quer dizer, né? Se compromete. Estás preso pelas palavras da tua boca. O próximo, irmão. Faz, pois, isto agora, filho meu, e livra-te, pois já caíste nas mãos do teu próximo. Vai, humilha-te e importuna o teu próximo. Não dês sono aos teus olhos, nem adormecimento às tuas pálpebras. Provérbios 6, 3 e 4. Isto. Então, ali ele fala em todo sentido, né? Às vezes nós nos comprometemos. Já o irmão me falou que uma moça cristã, mas estava, né, na fronteira, se comprometeu com um rapaz do mundo que ia casar com ele e tal. E aí ela ficou presa nas suas palavras e envolveu com ele e pagou um preço muito alto, estragou a vida dela, quer dizer, envolveu com as palavras. Irmão André, o senhor quer comentar nesse sentido aí? Agora eu tenho que fazer, porque eu prometi para ele que eu ia fazer. Isso. Agora eu tenho que ir lá, eu prometi que eu ia. Gente, eu não sou responsável, eu não tenho que cumprir o que eu falo é errado, não. Que eu falo que não deveria falar, eu não fiz ainda, então eu sou obrigado de cair no fogo, só porque eu disse que iria? Não, Deus me acordou, me despertou, aí eu digo, me perdoe, eu não vou de jeito nenhum. Não deveria ter feito esse compromisso. Eu não deveria ter feito. Você quer me bater, me bate, se quer me matar, me mata, mas eu não vou cumprir meu voto nesse sentido de jeito nenhum, que é pior. É melhor você me matar do que eu ir lá, que aí eu vou morrer a minha alma. Aqui você mata meu físico, mas se eu for lá, a minha alma é que vai morrer. Então é isso, você não é obrigado a cumprir tudo que você fala, não, despercebidamente. Tudo tem um centro, né? Porque às vezes você faz um negócio comigo, depois fala, eu arrependi, vamos desmanchar esse negócio. Aí da cadeia, aí você está errado. Eu estou falando de promessa, de passeio, de cumprir, que mais? Alguma coisa de lazer. A palavra no sentido da fé. Que eu já atendi caso dizendo, pastor, infelizmente eu dei casamento, por exemplo, pastor, infelizmente eu dei a palavra para ele, e agora eu vi que ele é um drogado, eu sou obrigado a casar com ele porque eu dei a palavra. Você não está obrigado para com esse voto de jeito nenhum. Esse voto não foi de Deus. Até porque foi um voto sem discernimento. Deus não te julga por isso. E nesse caso, se ele não falou que era drogado, então ele omitiu a informação. Ele mentiu, né, para ela, então ela não é obrigada a cumprir esse voto também, né? Isso. Não é todo voto. Parece até um paradoxo com a Bíblia, né? Eclesiastes 5 diz, não votes. Não vote, se votar, cumpra.
quer dizer, fica amarrado. Isso. É o crente que quer ser demasiadamente justo, então pega Eclesiastes 5. Não votes, mas se votar, cumpra. Se eu for cumprir tudo que eu falo, eu vou para o inferno. É verdade. E pelo lado espiritual temos que ter essa vigilância, né? Porque se a gente não tiver, a gente vai ser cobrado por Deus. E essa cobrança é que vai fazer você pensar e falar, deveria eu não ter feito. Então é melhor você estar em paz com você mesmo e falar, eu não vou honrar o que eu cumpri com você, porque você falou que iria para um churrasco e foi num dia de culto. Por isso que Salomão fala lá em Eclesiastes 5, ele fala, não vote, mas se votar, cumpra. Ele diz assim, pelo que então sejam poucas tuas palavras. Que aí você não fica preso, né? Aí você não se enreda, que a gente se enreda demais com muitas palavras. Então ele diz, seja pouca, Eclesiastes 5, sejam poucas tuas palavras. Quer dizer, o que ele quer dizer, seja mais prudente, fale mais pouco, que você se enredará menos. Então é isso, a gente tem que ter e dizer não, porque se você for no dia de culto e você sabia que não deveria ter ido, aí a cobrança de um verdadeiro eleito, essa é pesada. Então não queira ter. Foi aonde? Não devia ter ido aonde? Em um churrasco, visitar um parente e hoje é dia de culto. Aí está lá na casa do parente, sabendo que na igreja está tendo culto, o seu pensamento está aqui na igreja, mas seu corpo está lá. Você deu atenção à sua carne, não ao seu espírito. Você deu a palavra e fica obrigado a ir. Isso eu já vi briga nisso, parente briga. Você prometeu e agora não vem? Digo, olha, eu prometi porque eu sou um louco, um desobediente a Deus. Eu não devo cumprir promessas loucas. Tem que falar a verdade. Amém. Próximo e último, né, dessa tarde. Oi, moção. Pastor Adalto falou algo tremendo, né, sobre você votar. Mas só um complemento. Tudo que você fala vai ser usado contra você um dia. Vai. Né, pastor Adalto? É verdade. Eu vejo assim, eu até às vezes brinco. Às vezes você tem um bom amigo, aí você revela tudo para ele. A gente tem essa falha, né, humana, né? Mas se um dia você brigar com ele, você pode ter certeza que ele vai usar tudo contra você. Então, essa questão de falar, né, pastor Adalto, o senhor colocou bem. Acho que a gente tem que ter critério demais no que a gente fala hoje. Se você quer ser um cristão mesmo. É igual para churrasco, o irmão falou que eu estava pensando. Às vezes o senhor vai, irmão, no trabalho assim, aquilo ali é uma armadilha danada, porque primeira oportunidade que as pessoas tiverem de falar aí, é crente, mas estava lá, né? Vão falar. Usa aquilo para te denegrir muito. Agora, isso é do lado humano. Tudo que você fala, como é que o irmão falou mesmo? Tudo que você fala, aquilo vem contra você. Foi isso que você falou? Tudo que você fala, as pessoas pegam aquilo para vir contra você. Foi isso que o senhor falou, não foi? Assim, pode ser usado. Assim, pode ser usado. Isso é humano. Tudo que você fala, as pessoas pegam aquilo para, na hora da oportunidade, jogar contra você. Só que você não deve, por causa disso, cumprir o que você fala. Então, para ela não jogar contra mim, eu tenho que cumprir, para ela não dizer que eu não cumpro o que eu falo. Você tem que crer assim, eu falei errado, e eu vou destratar com esta pessoa a qual eu tratei. E se ela ficar brava comigo, eu vou sofrer o dano. Eu tenho que ficar caladinho, sofrer a purgação da palavra precipitada, do trato, do voto precipitado que eu votei. É muito melhor, aqui no corredor da igreja, ser vestida de noiva, e Deus te mostrou que aquilo é o inferno que você está caindo. Volte correndo, pega o vestidão, joga nas costas, volte correndo, antes de fazer o casamento, porque depois que faz, aí é uma mulher divorciada, é uma mulher desquitada, o nome fica feio, né? Mas você tem que saber disto. Eu estou referindo no corredor da igreja, saia correndo e volta. As pessoas vão te pinchar, vão falar mal de você pela sua atitude, mas você estará obedecendo a voz de comando, que é o Espírito Santo, lá na sua alma, e você tem que crer: Senhor, eu obedeci sua correção na última hora, lava-me com teu sangue dessa mancha
louca que eu ia cometendo. As pessoas podem jogar aquilo na cara o resto da vida, mas se você orou com fé, o sangue de Jesus te perdoou. Não importa o que as pessoas falam, Deus ter te perdoado, te lavado, é o bastante para você. E depois a maioria das pessoas vão ver, né? Foi um livramento de Deus. Porque geralmente as pessoas pegam isso e começam a apunhalar a gente por não ter cumprido aquele trato, aquele voto, e começa a jogar: você é crente, crente não faz isso, crente não faz isso. Você tem que saber que aquela atitude que você tomou não foi de crente. Eu não estava na atitude de crente quando eu falei aquilo. O sangue de Jesus me lava e me purifica desse pecado, desse deslize, e eu vou me corrigir dessas atitudes precipitadas. Você faz um pacto com Deus, e aí quem quiser falar que fale, sua alma está em paz, porque você pisou no freio na última hora. Vai sofrer as consequências, né, a purgação, mas pelo menos com a sua alma limpa, lavada, é muito melhor do que cair lá por honrar um voto, uma palavra louca, só para ter uma reputação boa com o homem. Eu não estou muito preocupado com a reputação com o homem, eu estou mais preocupado com a minha reputação com Deus. Fazer uma loucura só para ter minha ficha limpa diante dos homens? É, verdade. O próximo, e já finalizando: o que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão do diligente enriquece. Provérbios 10:4. A mão daquele que faz bem feito. Irmão André, que às vezes a gente tem que tomar cuidado, o espírito religioso pega e fala: não, Deus vai, né, prover para a minha vida, Deus cuida dos seus, e vai levando aquela vida, fazendo mal feito. Ali ele está falando de trabalho, né? De qualquer jeito está bom, é Deus que cuida de mim. E ali ele diz o contrário, que o que faz mal feito, que negligencia, empobrece. Tem outro versículo também que fala, acho que é Pedro, né, que o trabalhador é digno do seu salário, né? Então seja digno. Tem que ter esse trabalho, porque às vezes a gente pega, igual o senhor falou, né, Mateus 6,33, e interpreta de outra maneira, né? Lá em Mateus 6,33 está escrito assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas, né? Mas a gente interpreta assim, né? Buscai só o reino de Deus. Ele classificou primeiro o reino de Deus, em segundo lugar você tem que fazer a mecânica, né, que nós chamamos, que é buscar através de estudo, do seu trabalho, para você alcançar o seu alvo, né? Creio que seja mais ou menos isso. E fazer diligente, né? Bem feito. Irmão Ricardo? É porque a gente tende a fazer o que traz retorno para a gente, né? E tem uma história de um carpinteiro que ele trabalhou a vida toda dele fazendo casas de madeiras e bonitas casas, belas casas, e trabalhava para o patrão dele. E certo dia ele decidiu que deveria aposentar, que já estava cansado. E o patrão dele falou: não, sem problema, como você é um bom funcionário, eu só te pediria uma coisa, para você trabalhar neste último projeto. E como ele pedi para aposentar e ele vem com esse último projeto, eu vou fazer. E fez de qualquer jeito, de qualquer maneira, de forma relaxada. E quando terminou, ele foi lá, entregou a chave para o patrão dele e falou: chefe, está aqui, terminei o último projeto. E ele falou: que bom que você terminou. Por você ter sido um bom funcionário, esse último projeto que eu te dei, que é essa casa, eu dei para você fazer para você. Então a gente para pensar, se ele tivesse falado para ele que a casa seria para ele, ele tinha usado os melhores materiais, tinha feito um palácio, mas como ele não ia ter um retorno, ele queria aposentar, estava cansado, ele fez de qualquer forma. Então tudo que a gente vai fazer na vida, a gente tem que ter empenho, a gente tem que trabalhar para que o que a gente for fazer seja o melhor que a gente pode fazer. Então o bom funcionário é aquele, eu até falei hoje pela manhã, que o mercado de trabalho ele está mandando embora funcionário que não faz o que o chefe pede, mas também está mandando embora funcionário que só faz o que o chefe pede, porque o mercado hoje ele está pedindo pessoas que façam além do que é pedido. Criativas. Ser criativo, ter iniciativa. Verdade. Já finalizando, irmão Sandro, só tem comentário? Faz a oração aí. Finalizando. Quantos foram abençoados?
Vamos orar. Essa questão de trabalhar, irmão Ronan, você tem que, por exemplo, é igual esposo, a responsabilidade da família está no esposo, né? Isso. Então ele tem que acordar cedo, ele tem que trabalhar, a gente tem que desmistificar isso, jogar na conta de Deus, né? Tudo colocar a mão. Tem que trabalhar, né, irmão? Tem que trabalhar. O homem ele é trabalhador. Responsabilidade, né? Posso orar? Isso. Senhor Deus. Oh, Jesus. Nós somos tão gratos a Ti, Jesus, porque essa igreja, ela não deixa nada a desejar para os nossos filhos, para os nossos casamentos. Ó Deus, o que nós precisamos é entrar em Deus de forma que nós possamos ter mais reverência por tudo que é falado pelo nosso pastor, por esses irmãos, porque o objetivo é um só, Deus, é edificar nossos filhos, nossas famílias. E se cada jovem desse, Senhor, puder agarrar isso, sabendo que é um recado de Deus, não tem como nós falharmos, Pai. Não tem como nós falharmos no casamento, não tem como nós falharmos na nossa vida profissional, não tem como nossos filhos falharmos. Senhor Deus, e isso é motivo de gratidão, porque muitas vezes, não sendo merecedores, mas o Senhor fala conosco, o Senhor se preocupa com nós, Pai, e tem feito